A taxa básica de juros deve cair. Finalmente a taxa básica de juros deve cair. E sabe por que eu acredito que agora a queda deve ser até maior? Porque o banqueiro André Esteves falou que a taxa deve cair já agora em agosto, meio ponto percentual. O André Esteves, para quem não lembra, tá? É aquele cara daquele áudio vazado, onde ele diz que quando ele quer saber de juros, quando ele quer orientar o Banco Central a respeito da taxa de juros, ele pega o telefone e liga para o Campos Neto. O que eu estou querendo dizer? Todo mundo sabe que o Campos Neto é funcionário do Bolsonaro e de gente como o André Esteves. Então, se o André Esteves também embarcou, né, de dizer que os juros devem cair, e devem cair mais do que 0,25, que era a minha aposta inicial, eu mudo, então me rendo à opinião do André Esteves aqui. Deve cair 0,5 já em agosto a nossa taxa básica de juros, o que indica que ao final do ano podemos ter uma taxa de juros de 11,75, que ainda há de ser muito alta. Então a gente ainda tem que continuar trabalhando para que o corte venha mais forte. O Chile acabou de cortar. E o corte no Chile foi mais agudo do que o mercado esperava. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, a banca está pedindo já, gente. A banca já está entendendo que a taxa de juros é muito alta no Brasil. Campos Neto não é um técnico, tá, gente? Ele não atua como um economista técnico ponderando a taxa de juros. E é muito fácil da gente provar isso quando a gente percebe que, primeiro, ele baixou a taxa de juros mais do que deveria, elevando a nossa taxa real a menos 5% ao ano, quando a nossa taxa de juros ficou 2%. Demorou a reagir. Quando reagiu, subiu a taxa para um patamar mais alto do que deveria, deixando a nossa taxa básica de juros hoje em torno de reais 10%. Nós estamos com uma taxa real de juro anual de 10%, o que é bizarro, tá? É quase o dobro da segunda maior do mundo. Então veja, ele primeiro baixou demais, depois ele subiu demais, e agora está deixando de lado demais. Então não há técnica nisso não, porque veja, os indicadores já são indicadores que dão espaço para uma queda na taxa de juros há muito tempo, e os da última semana só reforçam isso e ainda dão um outro recado. Olha, ou nós começamos a derrubar juros, ou nós podemos começar a enfrentar dificuldades na retomada do crescimento que teve algum vigor acima do esperado pelo mercado nesse primeiro meio ano. Eu acredito isso à margem que o governo está tendo em função da PEC da transição e deste primeiro ano de governo, que faz com que haja dinheiro para gastar. E eu insisto, os gastos do governo representam crescimento da economia. O déficit público é o superávit privado e a gente está vendo isso. Então esse ano, afastada a maluquice bolsonarista, dando um pouquinho mais de dinâmica, previsibilidade e com investimento público sendo sutilmente retomado, a economia tendencialmente começa a se ajeitar e começa a se recuperar. Por quê? Porque nós temos um mercado interno muito potente, muito vigoroso. O que está impedindo o nosso crescimento é, no momento, a taxa básica de juros que está flagrantemente fora da curva. O que a gente teve de dado nessa semana que faz com que a pressão do mercado sobre queda da taxa de juros tenha aumentado? Primeiro, a divulgação do IPCA 15, com queda de 0,07%, maior que o 0,03% esperado pelo mercado. Isso também inclui uma queda no núcleo da inflação, que era utilizado pelo Campos Neto como argumento para a manutenção da taxa de juros, sobretudo no setor de serviços. Também apresenta-se alguma queda no varejo. Isso não é bom, gente, porque a inflação de serviços significa recuperação da renda do trabalhador. Queda no varejo significa que a retomada do crescimento começa a ser atrapalhada. Outro dado importante é: o Federal Reserve subiu na semana 0,25% na sua taxa de juros, e teve também a divulgação do PIB nos Estados Unidos do período com crescimento de 2,4%. O que isso quer dizer? Não tem recessão nos Estados Unidos, que chegou a cogitar esse tipo de coisa. Entretanto, há uma pressão inflacionária. A gente acreditava que o Federal Reserve teria chegado ao fim do seu ciclo
de elevação de juros, justamente por quê? Porque essa elevação dos juros vem pressionando os bancos, sobretudo os bancos mais frágeis nos Estados Unidos, que compraram dívida a uma taxa de juros muito menor. Com essa elevação, acaba que eles ficam no prejuízo. Já houve uma certa contaminação, o Federal Reserve já teve que salvar alguns bancos, sobretudo aqueles mais ligados ao setor de investimento de tecnologia, e então se esperava um fim do ciclo de alta dos juros nos Estados Unidos. Perfeito? Vamos lembrar o seguinte, quando se eleva os juros nos Estados Unidos, também se cria uma certa pressão de juros sobre países emergentes como o Brasil, porque os Estados Unidos, oferecendo mais juros, colocam mais pressão nos nossos papéis que precisam de um diferencial maior de juros para se manter competitivos. Acontece que, apesar dessa evolução no nível dos juros dos Estados Unidos, interrompendo aquele princípio de fim de alta por lá, não nos impede de reduzir os juros aqui, porque nós temos muita margem. Ou seja, mesmo com a elevação dos juros dos Estados Unidos, nós ainda estamos com um diferencial de juros confortável que nos permite a queda na taxa de juros. Tá? Vamos lembrar que a queda na taxa de juros ela é determinante, gente, para que o crédito fique mais barato e assim a dinâmica da economia comece a melhorar. Ou seja, a queda na taxa de juros representa a recuperação do emprego e da renda. Por isso ele é tão importante no Brasil. Nós já temos uma desinflação acumulada este ano na ordem de 5,15% e nos últimos 12 meses na ordem de 7,72%. Gente, isso é a maior desinflação para o Brasil desde o período da Segunda Guerra Mundial. Tá? E isso não tem a ver com essa política extorsiva de taxa de juros. Isso até pode ter colaborado para a redução do volume da recuperação dos serviços, a queda no varejo, enfim. A taxa de juros ela está produzindo apenas os efeitos negativos sobre a nossa economia, porque os efeitos de desinflação são muito mais ligados, tá, às condições internacionais. Por exemplo, um dos maiores impactos vem do setor de commodities alimentícias, que tiveram nos últimos meses uma redução de preço lá na Europa. Por que eu chamo a atenção para esse ponto? A nossa taxa de juros é incapaz de derrubar o preço das commodities alimentícias na Europa. O que eu estou querendo dizer? Um dos principais fatores para a redução da nossa taxa de inflação é um fator de custos que foi importado. Outro fator determinante é o fim do PPI. Sem o PPI, nós não temos mais aqueles repasses automáticos nos preços da gasolina, que é um dos grandes indexadores. A própria recuperação da dinâmica da nossa economia vem fazendo com que o dólar recue, acabando com a pressão de câmbio. Vejam, então nós temos uma série de pressões de custos que fizeram com que nós entrássemos nesse processo de desinflação, de modo que a taxa de juros não tem influenciado nisso tudo. Então nós temos alguns indicadores bons. A própria projeção do IPCA, que era de 4,95, recuou um pouquinho para 4,9. O IGPM também em projeção melhorou, saindo de uma queda de 2,69% para uma queda de 2,92%. O IPCA para 2024 também recuou um pouquinho de 3,92% para 3,9%. Nós tivemos na semana um dado também muito interessante de desemprego, que está em mínima desde 2014, chegando aos 8%. Entretanto, nós temos alguns riscos. Por quê? Porque há um certo represamento de preços nos combustíveis. A gente já trabalha aí com 20 e poucos % de defasagem do preço da gasolina, por exemplo. E aí, então, o que os economistas estão dizendo? Olha, a ponta longa de juros, que é a que interessa para nós consumidores, porque é o juro que a gente paga, já havia retrocedido, já tinha baixado.
Então, a preocupação agora seria rebaixar a ponta curta de juros. A questão é que, rebaixando a ponta curta de juros, há uma expectativa de que a ponta longa, que é o que nós pagamos, né, quem paga o juro curto são os bancos, no mercado interbancário, a remuneração dos títulos, nós pagamos a ponta longa. A preocupação agora é que, com a redução da taxa básica de juros, aconteça uma elevação dos juros futuros. Por quê? Porque o mercado pode encontrar um risco da Petrobras soltar este represamento de preços da gasolina e assim produzir um efeito inflacionário que faça com que haja uma necessidade de novamente subir os juros no futuro. Por isso a ponta longa poderia empinar. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês que é o seguinte, gente, não há esse risco. A Petrobras obtém a maior parte das suas receitas das exportações, tá? Coisa de 80% das suas receitas das exportações de petróleo, tá? Petróleo não refinado. Com o petróleo a $80, como está hoje, a Petrobras pode matar no peito 20% ou 30% de defasagem em relação ao preço internacional e ainda assim ser uma empresa altamente lucrativa. Nós não podemos cair no pânico que a mídia faz com a gente, porque a mídia gosta de dizer assim, mas essa fórmula de represamento de preços já deu errado no passado e agora então vai dar errado de novo. Não, gente, sabe por quê? Porque o que deu errado no passado e que produziu uma crise na Petrobras, além da crise política, que foi muito mais séria, foi uma queda no preço do petróleo de 120 para 30. Foi isso que prejudicou a atuação da Petrobras. Foi a queda no preço do barril de petróleo de 120 para 30 e a empresa não conseguiu manter a sua operação naquele patamar. Agora nós temos um petróleo a $80, o que permite que sim, a Petrobras continue fazendo isso. Porque vejam, gente, a Petrobras é uma empresa estatal que visa prestar serviços. Ela não visa gerar lucro. Ela pode gerar lucro. É interessante que ela se mantenha no azul. Para quê? Para que ela, não tendo prejuízos, possa investir, possa ter saúde financeira. Agora, não é o objetivo da Petrobras dar lucro. Então, o que eu estou querendo dizer? Esse argumento que vai ser utilizado pelos economistas dos preços represados da Petrobras para evitar a queda na taxa básica de juros é um argumento furado. Furado, é mais um argumento furado. Mas, repito, dessa vez, eu acredito que vai cair. Por quê? Porque o chefinho lá do Campos Neto já disse que deve cair. E deve cair o 0,5% e não o 0,25%, como eu vinha anunciando.